Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de cirúrgica, né? Lembrando mais uma vez que a nossa prova ela é do dia 23 de setembro e nós já estamos praticamente, podemos dizer assim, bem adiantado com a nossa disciplina, né? E hoje, lembrando que na aula passada, quem acompanhou o vídeo, né? Eu falei de mamoplastia, né? Falei de câncer de mama, falei de pré-operatório, pós-operatório, né? Então foi assim um assunto bem interessante. Falei da histerectomia e hoje eu quero que vocês peguem comigo na página 67 para que nós possamos discutirmos, né? Sim, vocês tirando dúvidas comigo sobre prostatectomia, né? Prostatectomia. São patologias cirúrgicas, no caso aí do aparelho genital masculino, né? A prostatectomia, nós vimos isso em cirúrgica 1, toda palavra, todo procedimento terminado em ectomia, retirada, próstata, retirada da próstata, né? É um assunto interessantíssimo, porque na verdade existem mitos, né, que falam sobre o homem que tira a próstata, ele fica sem o libido sexual. Podemos entender que nas literaturas passadas, em outros autores, né, quando o médico, né, na década passada, por exemplo, ele poderia lesionar o que eu chamo de nervo pudendo. Esse nervo pudendo, ele é o responsável pela irrigação dos corpos cavernosos encherem de sangue para ter a ereção peniana. Porém, hoje existem várias técnicas, né, modernas, várias técnicas, né, contemplativas na idade moderna que a gente vive, que o médico ele consegue retirar a próstata do homem, no caso, lógico, sem lesionar o nervo pudendo, que é o responsável aí, no caso, pela ereção desse paciente, né? Assim dizendo. Então, pessoal, a próstata, né, anatomicamente falando, a próstata, ela é uma glândula, né? A próstata ela é uma glândula, tamanho de uma noz, né? Que ela tem várias funções no corpo humano do homem, né? Ela auxilia na produção do líquido seminal, né? E também tem espermatozoide junto com o apoio dos testículos. E próximo à próstata, nós temos uma outra glândula, né? A próstata é uma glândula. Próxima à próstata, nós temos uma outra glândula chamada-se de glândula bulboretral, né? A glândula bulboretral, ela serve para amadurecimento dos espermatozoides. Então a próstata, ela produz o sêmen, né? Ela tem essa característica fisiológica de produzir o sêmen. Os testículos produzem os espermatozoides e a glândula bulboretral ela amadurece esses espermatozoides, onde esses espermatozoides banham-se, né, no líquido seminal da próstata. Portanto, todo homem que faz prostatectomia, ele tem menos produção de sêmen, né? Ele pode ter uma produção normal de espermatozoide porque ele não foi retirado ali os testículos, né? Não foi feita ali uma criptorquidia, né? Retirada dos testículos, né? Na verdade, foi feita ali o quê? Uma prostatectomia. Então é uma glândula importante para o homem, né? Quando ela está aumentada, a gente chama de hiperplasia prostática benigna ou maligna. Isso quem vai variar é a biópsia que o homem vai fazer. É importante a gente falar na aula né, neste momento de agora, por exemplo, que o homem acima dos 40 anos ele deve fazer o toque retal, ele deve fazer o exame do PSA, né, que é um antígeno específico prostático, né, que ele, quando ele está aumentado a concentração do hormônio que é produzido pela próstata, faz com que ele tenha maior necessidade de procurar o seu médico especialista na área, que é um urologista, né? Então, como eu falei, existe ainda vergonha,
medo, as pessoas não gostam de tocar nesse assunto quando fala de próstata, né? Porque aí a gente vai falar do toque retal, né? Então, na verdade, entrando um pouco nesse mérito, as pessoas que praticam, né, os homens que praticam sexo anal, por exemplo, na verdade, quando o prazer, na verdade, é porque o órgão genital masculino, né, o órgão genital masculino, ele encosta na próstata. Quando o órgão genital masculino encosta na próstata, a pessoa que está né, do mesmo sexo, ele sente prazer, né? Então, na verdade, é aí que está o ponto, o X, está o ponto Y da questão. Mas voltando ao assunto, a próstata ela é importante para o homem, porque ele vai produzir o sêmen. Quando existe o câncer de próstata, né, às vezes uma hiperplasia, às vezes o homem pode produzir hemoespermia. O que é uma hemoespermia, professor? Hemoespermia nada mais do que a presença de sangue no sêmen. É normal um homem ejacular sangue? Não, não é normal. Então, para um homem ejacular sangue, tem algo de errado acontecendo no seu sêmen. Não é trauma de uretra, né? Podemos pensar na infecção urinária? Podemos até pensar. Mas 99% desse sêmen que está vindo com sangue, a gente chama de hematoespermia, é devido ao problema da próstata, tá? Próstata inflamada, tá, pessoal? Prostatite, né? Pode estar com uma hiperplasia prostática, aí tem que entrar com antibióticos, né? Depois fazer um PSA, que é o exame, né, antígeno específico prostático, que faz para avaliar o nível, né, da concentração de porcentagem de hormônio produzido pelo homem, né? Igual eu falei, o homem, né, é diferente da mulher, né? Acima dos 40 anos ele já começa a fazer o seu preventivo, que é o toque retal, que é um exame rápido, né? Não tem nada daquele dedo, né? O homem não fica de 4, não existe essa condição. A posição pode ser, né, lateralizada e de símens, uma perna sobre a outra, ou posição litotômica, que é uma posição ginecológica, onde o homem visualiza a bolsa escrotal, verifica se tem varicocele, verifica se tem hidrocele, verifica se tem fimose, verifica se tem excesso de pele no órgão genital masculino, desculpa. Verifica se tem hemorroidas, fissuras anais. Então é um exame completo, como o da mulher, por exemplo. Só que ainda existe esse preconceito dentro da sociedade, ainda existe esse mito, né? Que homem que faz o toque retal passa a gostar. Tudo em volta da questão da zoação, da brincadeira, da falta de consciência por parte de algumas pessoas que não sabem a importância que tem de fazer o PSA, a importância que tem de fazer o toque retal para se prevenir contra o câncer de próstata, ok? Então, gente, a prostatectomia ela deve ser realizada antes do desenvolvimento da retenção urinária, né? Porque depois ele vai passar a usar sonda. Ele vai ter que usar sonda vesical. 4 diferentes condutas são possíveis na remoção da porção do fibrinioadenomatosa hipertrofiada da próstata, né? Que é o que? O câncer de próstata. Em todas as 4 técnicas, né, todo o tecido hiperplásico é removido, deixando a cápsula cirúrgica da próstata. Então, cada paciente é um diferencial. Nenhum paciente é igual a nenhum paciente. Possamos falar que o câncer do paciente A de próstata é o mesmo do câncer do paciente B? Não é. A gente tem que pensar o quê? No aumento dessa próstata, tem que pensar na magnitude da quantidade em avanço do câncer que comprometeu. Às vezes o paciente A foi 1/3, o paciente B foi 1/5, o paciente C foi total, então tem que fazer prostatectomia total, não adianta fazer a raspagem, né? Então a literatura é clara, cada paciente ele vai se manifestar de uma forma diferente, ninguém é igual a ninguém.
né? Não tem como a gente pensar que o câncer vai manifestar de formas iguais, porque cada genética é uma genética, assim como eu sempre digo, e cada organismo é um organismo diferenciado. A gente vai falar agora um pouquinho sobre RTU, que é a ressecção transurretal da próstata, né? Que nada mais é do que a raspagem da próstata. Não é a retirada da próstata, é a raspagem dessa próstata por ela estar um pouco aumentada de tamanho. E aí nós vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto, que é questão também de prova de vocês. Então, pessoal, quando a gente fala de RTU, eu falo de ressecção transretal, né? No caso aí da próstata, que é o procedimento mais comum, que pode ser realizado através de um instrumento endoscópico, que pode ser visualizado diretamente. A glândula, então, ela é removida em ausência de uma incisão, né? Ou às vezes uma raspagem, né? A gente fala que é feita aí através de vídeo. O paciente não é aberto para fazer a cirurgia para retirada dessa próstata. A prostatectomia suprapúbica, né, que é próxima aí, é o método de remoção das glândulas através de uma incisão na região abdominal, né? Já é a retirada da próstata pela região abdominal. É feita uma abertura na região da bexiga e a glândula é removida por cima. Tal abordagem pode ser usada para glândulas de qualquer tamanho e ocorrem poucas complicações, embora possa ser maior a perda de sangue do que nos outros métodos. Uma outra desvantagem é a necessidade de uma incisão abdominal. Na verdade, hoje, na metodologia de hoje, nos métodos mais avançados, na tecnologia, né, até no critério médico, porque isso aí quem defende é o médico, o procedimento menos invasivo, que menos traz desvantagem para o paciente, até a nível de condições de pós-operatório, é a RTU, né? Que é o que? Nada mais é do que a ressecção transurretal da próstata. É a retirada dessa próstata por vídeo, né? A suprapúbica, que é a retirada pela região abdominal, ela é um procedimento mais agressivo, ela é um procedimento que vai abrir o paciente fica exposto e com isso ele tende a ter mais complicações pré-operatórias do que se fosse fazer de uma outra forma, né? E a gente tem também a prostatectomia perianal, que envolve a remoção da glândula, né, que é a próstata, através de uma incisão no períneo. Essa conduta é praticada quando outras condutas não são possíveis. É um procedimento útil quando é necessário uma biópsia aberta, né? A ferida pode ser contaminada de uma forma muito mais fácil devido à localização da incisão próxima ao reto, né? E incontinência, impotência ou lesão retal são sequelas mais prováveis. Varia muito quando é, como eu falei, lesionado o nervo pudendo, né? Quando é lesionado o nervo pudendo, né, e tendo hemoespermia, né, hematoespermia, presença de sangue no sêmen, já é uma condição mais complicada para o paciente. Então, gente, a forma como vai ser retirada essa próstata, seja suprapúbica, que é pela região abdominal, seja por vídeo, né, como a gente falou, que é o que? A ressecção, né, transurretal da próstata, ou por períneo, através aí da região próxima ao ânus, uma das maiores desvantagens é a contaminação devido à próxima região anal, né, e assim pode lesionar o nervo pudendo. Pode, não é regra, porque nós temos que entender também dentro da literatura é que cada paciente é uma forma diferente, cada paciente vai fazer o procedimento de uma forma diferente e que cada paciente é um paciente, né? Eu não posso falar que todos vão operar, fazer cirurgia, por exemplo, retirada da próstata pela suprapúbica. Eu não posso falar que todos os pacientes homens vão tirar a próstata, por exemplo, pela região perianal. Eu não posso falar que todos vão tirar a próstata pela RTU, que é a ressecção transurretal, né? No caso aí da próstata, que é o mais indicado, porque é o menos invasivo, é o menos problemático, né? A transurretal, né? No caso, desculpe, a perianal, né? Que pega lá a região próxima ao ânus, por ser uma área mais contaminada, e aí correr o risco de contaminar o próprio paciente, ok?
E o pré-operatório, né? A enfermagem familiariza, né, o paciente com seu ambiente hospitalar e inicia medidas para reduzir a sua ansiedade. Principalmente, é o que eu falei, a enfermagem ela tem que dar apoio psicológico, a enfermagem tem que esclarecer alguns mitos que existem dentro, né, deste procedimento que norteia a própria a questão que é a retirada da próstata, que o paciente vai ficar impotente, que o paciente não vai ter mais espermatozoide, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeiro que quem produz espermatozoide é testículo, não é próstata. Próstata produz a glândula, que é a próstata, ela produz o que? O sêmen. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então ele pode se apresentar sensível, embaraçado, para discutir problemas relacionados à genitália, questões de sexualidade, é promovida a privacidade, desenvolvida uma relação profissional de confiança com o paciente, porque ele frequentemente tem preocupações sexuais que pode ser necessário discuti-las. Lógico, um dos maiores medos dos homens que faz retirada de próstata é ficar, né, de uma forma geral, o quê? Perder o libido ou ter uma impotência sexual, né? Na verdade, isso daí a gente já tem muitos, graças a Deus, né, profissionais da área da saúde, tanto da enfermagem como profissionais médicos, que já sabem que hoje a retirada da próstata não significa impotência sexual, né? Pode tirar via suprapúbica, pode tirar, né, perianal, pode tirar transurretal, né, de uma forma através de vídeo. O que vai definir qual que é o tipo de cirurgia para o paciente é o próprio paciente devido à sua localização do tamanho do tumor, né? O médico quer que seja perianal, mas vai ser suprapúbica. O médico quer que seja suprapúbica, vai ser transurretal. Então, assim, na verdade, às vezes, o que o médico quer também não vai ser. Dependendo da quantidade, da qualidade do paciente, da gravidade desse paciente, qualidade de vida, né? A idade, que é um fator não modificável, o seu pré-operatório, como é que vai ser, o seu pós-operatório, ele vai com sonda para casa, sonda vesical de demora, fica com essa sonda alguns dias, depois ele volta para o hospital com essa sonda, retira essa sonda, né? Então, assim, na verdade, hoje as técnicas para a retirada da próstata são técnicas ultras, hiper avançadíssimas, né? E claro que, além de tudo, tem o esclarecimento do médico responsável pela cirurgia, que é o urologista. É o que vai tranquilizar, é o que vai relaxar, é o que vai tirar o medo, é o que vai tirar a ansiedade, é o que vai falar e dizer tudo aquilo que o paciente precisa saber sobre a retirada dessa próstata, né? Porque na verdade é o câncer. Então ele precisa tirar essa próstata por causa do câncer de próstata, né? E a gente sabe dentro da literatura, um dos cânceres que mais maltrata os homens são câncer de próstata, né? Então é fidedigno mesmo, né, a literatura falar pra gente que a retirada dela, né, às vezes pode ser uma quimioterapia, pode ser uma radioterapia, pode ser uma iodoterapia, pode ser uma braquioterapia, pode ser uma hormonioterapia, mas às vezes passou por vários procedimentos e o médico vira e fala, olha, não tem jeito, o procedimento é radical. O que é o procedimento radical? Como a gente já ouviu falar lá em outras disciplinas, como cirúrgica 1, é retirada da próstata. Aí vai ter impotência, né? Então, ou seja, o médico hoje, como eu já falei, ele faz de tudo para não lesionar o paciente, né? E preparar o paciente, né, esse preparo do pré-operatório, né, quando o paciente recebe indicação da prostatectomia, são aplicadas neles anti-embolismo antes da cirurgia, né? Para quê? Para evitar embolia pulmonar, né? Marevan, heparina, Clexane, né? Porque pode ser que esse paciente ele tenha uma necessidade de ficar mais tempo no leito. Então ele pode desenvolver uma trombose venosa profunda. Essa trombose venosa profunda ela pode evoluir para uma embolia pulmonar, fazer com que esse paciente morra. Antes da cirurgia, que são particularmente importantes para o paciente, é colocado em posição litotômica durante a cirurgia, né? Um enema pré-operatório pode evitar aí, no caso, o esforço pós-operatório. Claro que o paciente que vai fazer uma cirurgia de próstata, uma cirurgia eletiva,
é uma cirurgia agendada, né? Então ele vai fazer um flit enema, ele vai fazer uma lavagem intestinal, né? A posição que esse paciente fica, segundo a literatura, é uma posição de decúbito de litotomia ou litotômica, que é a posição ginecológica, as pernas colocadas, né, em perneiras, como se fosse fazer a posição do preventivo, a posição do parto normal, a posição do toque vaginal. Então ele vai ficar nessa posição para retirada da próstata, né? Tanto pela região retal, tanto pela suprapúbica ou tanto pela transurretal, né? Então, na verdade, esse medicamento, né, como está falando aqui, antiembolismo, é para evitar êmbolos, para evitar a presença de trombos, que depois pode vir a surgir no pós-operatório desse paciente, né? E pode vir a complicar a situação dele, fazendo ele ter aí uma dificuldade para respirar, né, evoluindo aí por deficiência das trocas gasosas, e aí ele fazer aí uma embolia pulmonar. Então, o pré-operatório ele tem que ser feito aí, né, uma heparina, um Clexane, um Marevan, qualquer antitromboembolismo que vai fazer com que esse paciente fique tranquilo durante a sua cirurgia e que depois da cirurgia também não vai correr o risco de ter trombose venosa profunda, que é a presença de trombos nas artérias poplítea, artéria tibial, artéria fibular, artéria femoral, né? E que esse trombo ele se não desloque, ele não saia da região onde ele está e vai parar aí na região da artéria pulmonar, causando aí a embolia pulmonar, ok? Perfeito? Pessoal, continuando ainda a falar sobre a matéria, né, de câncer de próstata, hiperplasia prostática, retirada da próstata, lá na literatura de vocês, na página 69, falando quanto ao desempenho sexual, a literatura fala que a maioria das condutas cirúrgicas para prostatectomia não resulta em impotência. Foi o que eu falei. Por quê? Porque hoje o nervo pudendo ele é preservado. Se ele é preservado, não tem impotência. Na maioria dos casos, a atividade sexual pode ser reiniciada de 6 a 8 semanas, né? No máximo 2 meses pode reiniciar as atividades. O tempo necessário para a cicatrização da fossa prostática, né? Que é o tempo aí necessário para que tudo seja cicatrizado e que os fios absorvíveis sejam todos absorvidos por dentro, sem problema de algum tipo de qualquer tipo de situação aí que possa prejudicar a vida do paciente, né? Após a ejaculação, o líquido seminal vai para a bexiga, sendo excretada na urina. As alterações anatômicas na uretra posterior levam à ejaculação retrógrada. O que é ejaculação retrógrada, gente? Ejaculação retrógrada é quando o homem ejacula para dentro. Ele ejaculando para dentro, essa bexiga ela pode fechar ou não na hora que o sêmen for, né? Refluxo cardíaco retrógrado. Refluxo cardíaco retrógrado é quando o sangue vai passar pelos ventrículos, tem uma obstrução no ventrículo, né, por exemplo, né, ou tem uma obstrução no bulbo direito, no bulbo esquerdo, né, da área cerebrovascular, e aí existe uma barreira que o sangue volta, eu chamo de refluxo sanguíneo. E, na verdade, quando esse refluxo, na verdade, ele tem a ver com o que a gente está falando, porque eu falo de refluxo retrógrado. E a ejaculação retrógrada nada mais é do que quando o homem ele ejacula para dentro, né? Isso pode acontecer, né, por algumas semanas, né? Se continuar assim, procurar a orientação do urologista para saber se foi alguma sequela da cirurgia ou não, tá? E aí, gente, vamos passar para um próximo assunto que também é interessante, que fala da saúde do homem, que é o criptorquidismo, né? O que é o criptorquidismo, né? O que é criptorquidia, né? Na verdade, a criptorquidia é quando o homem tem ausência de um ou dois testículos, né? Um testículo, ele está na região abdominal ou ele está na região inguinal, que é necessário aplicar o que eu chamo de HCG, a gonadotrofina coriônica humana. O que a gonadotrofina coriônica humana vai fazer com o testículo? Vai favorecer a descida desse testículo. Falar que homens têm 2 testículos, ele é reprodutor, isso não é verdade.
Nós podemos ter pacientes que têm 2 testículos e produzem uma quantidade menor de espermatozoide do que um homem que tem 1 testículo. Às vezes tem homens que nascem, né, já com a criptorquidia, que é a ausência do testículo, já nasce, ele não está alojado em lugar nenhum, ele já nasceu somente com 1 testículo. Né? Isso é genético, isso é malformação genética. Mas ele produz uma quantidade maior de espermatozoide do que um homem que se tivesse 2 testículos. Então não é regra falar que quem tem 2 produz muito, né? Então, a própria literatura está falando que criptorquidia é a ausência de um ou de ambos os testículos, né, na bolsa escrotal. Os testículos podem estar localizados na cavidade abdominal ou na região inguinal, como eu falei. O HCG, a gonadotrofina coriônica humana, é o hormônio, né, que eu chamo de hormonioterapia, que vai favorecer a descida deste testículo. Agora, quando às vezes o hormônio não é indicado ou quando o médico não quer aplicar o hormônio, faça a cirurgia. Faz-se uma incisão, faz-se um pique na região púbica, né, na região abdominal do homem, e esse testículo ele vai descer para a bolsa escrotal. Pode acontecer, né, desse testículo subir. Pode acontecer desse testículo voltar, né, para a origem onde ele estava antes, que é a origem abdominal. Isso é comum acontecer? O médico errou? Não. Faz uma nova cirurgia. Se os testículos não descerem, é utilizada a hormonoterapia, como eu já falei, ou a cirurgia, né, que é a orquipexia, que é a sustentação do testículo, tá? Orquipexia é a sustentação do testículo, ok, pessoal? Na orquipexia, né, é feita uma incisão sobre o canal inguinal e os testículos é trazido para baixo e colocado na bolsa escrotal. Então, assim, na verdade, o testículo ele tem uma função de produzir espermatozoide, né? Então a mãe, a enfermagem já lá na maternidade, junto com o apoio de outras colegas da enfermagem, já orientar a mãe, o próprio pediatra, né, a dar os primeiros socorros dessa criança, os primeiros, né, atendimentos de aspiração de vias aéreas inferiores, superiores, aplicação de canaquion no vasto lateral da coxa, pesar, avaliar essa criança cefalocaudal e verificar, né, fazer o exame clínico se realmente está tendo algum problema ou não. Caso ela tenha ausência de um testículo, apalpar, fazer uma ultrassom abdominal, né, se for o caso, depois fazer uma tomografia computadorizada para avaliar melhor as condições dessa criança ou não. E a mãe, durante o banho da criança em casa, perceber se realmente essa criança tenha 2 testículos ou não. Se vocês perguntarem para mim assim, se um homem quiser colocar um testículo, né, para ter os 2, pode? Pode. Ele pode sim, né? É a prótese que ele coloca para manter a estima, para manter o ego, para manter o superego, né? É uma condição assim particular de cada um. Não vai produzir espermatozoide, muito pelo contrário, mas vai dar a ele uma estima elevada, só isso. E falando de criptorquidia, nós temos a orquite, né? Toda palavra terminada em it é inflamação, então a inflamação dos testículos. Pode ser por espiroquetas, que são bactérias, vírus, fungos. Pode ser também por via química, algum produto tóxico, algum produto químico que a pessoa teve contato, inflamou o testículo. Pode ser por causas idiopáticas. O que são causas idiopáticas? Causas desconhecidas, que ninguém sabe o porquê que a pessoa está com o testículo inflamado. Pode ser também por ordem traumática, né? Andar de moto, cavalgar, né, no cavalo, sofrer uma queda da própria altura e bater o testículo em algum lugar e aí sofrer uma inflamação desse testículo. Então existe, gente, na verdade, várias causas que a gente pode estar falando para vocês. Então o que eu falei primeiro foi criptorquidia. A criptorquidia é a ausência de 1 ou 2 testículos. Agora eu estou falando de orquite, que nada mais é do que a inflamação, né, deste testículo. Perfeito? Ok? E aí, para a gente encerrar esse momento, né, a literatura fala que quando ocorre parodite, né, que são a cachumba, né,
Na verdade, não é um nódulo que está nas glândulas salivares, na parótida, que vai descer para a mama fazendo ginecomastia, no caso mulher, e testículo fazendo edema de bolsa escrotal no homem, causando ali uma inflamação e pode causar uma esterilidade no homem. Não, é a bactéria, é o bacilo, é aquilo, o micro-organismo que vai descer na corrente sanguínea. Se alojar no testículo, eu chamo de orquite. Se alojar nas mamas, eu chamo de ginecomastia, que é o aumento do volume dessas mamas. E aí vai ter que usar antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos para dor e assim por diante. Então, na verdade, as parodites, que são inflamações das parótidas são glândulas salivares que produzem a saliva, podem inflamar, causando o que eu chamo de quê? De cachumba. Então, a pessoa que tem a orquite, uma das causas também da orquite, sem ser todas aquelas que eu fui falando pausadamente, idiopática, traumática, química, enfim, pode ser por causa também da cachumba, ok? O testículo pode mostrar alguma atrofia. No passado, frequentemente resultava-se de esterilidade e impotência. A prática atual é que o homem que ainda não teve cachumba e que se expõe à doença deve receber gama-globulina imediatamente. A doença tende a ser menos grave, com pouco ou nenhuma complicação. A gama-globulina é uma medicação que é administrado no homem assim que imediatamente descobriu que ele está com cachumba e que ele está com orquite. Porque a gama-globulina, que é um medicamento de escolha pelo médico, urologista, é um medicamento que vai limitar, é um medicamento que vai diminuir as condições do paciente ser estéril devido à cachumba. Porque a cachumba ela causa esterilidade, principalmente nesses casos quando não dá tempo de aplicar a gama-globulina, no próprio paciente, tá? Então, gente, eu quero deixar essa aula para vocês de hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falem para mim, vocês mandem para mim, não fiquem com dúvida, tá? Tanto no privado e assim na coletividade, tá? E a nossa prova é dia 23, ainda tem um pouco de assunto para a gente estar discutindo ainda, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre hidrocele, varicocele, vai falar sobre prostatectomia, que é fimose, qual que é a diferença da fimose para a fimose, qual que é a diferença de hidrocele para varicocele. Então são assuntos que a gente vai falar na próxima aula, ok? Um forte abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima aula, se Deus quiser.